capítulo 5, a partir do versículo 2. Todos encontraram um amém. Amém. Vai nos dizer assim: e abrindo a boca e nos ensinava dizendo: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados os que choram, porque eles serão consolados. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos. Bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados os limpos de coração, porque eles esperam a Deus. Bem-aventurados os pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados os que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós, quando vos injuriarem e perseguirem, e mentindo disserem todo o mal contra vós, por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão dos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram antes de vós. Amém? Vou sentar glorificando ao nome do Senhor Jesus. Maravilhoso Deus é esse que nos trouxe aqui essa noite. Nos estou extremamente alegre por ter os irmãos aqui essa noite, para a gente comigo louvar ao Senhor Jesus e aprender um pouco mais sobre a sua palavra. E é muito bom saber o interesse dos irmãos em querer aprender mais sobre a palavra do Senhor Jesus. Bem, há algumas semanas atrás nós começamos algumas exposições sobre as bem-aventuranças. Já passamos algumas terças-feiras falando sobre o mesmo assunto, e hoje o tema da mensagem de hoje é bem-aventurados misericordiosos. Já falamos sobre os pobres de espírito, sobre os que choram, sobre os mansos, sobre os que têm fome e sede de justiça. E hoje vamos falar a partir do versículo 7 de Mateus capítulo 5, que diz que bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Quando olhamos para a estrutura desse sermão tão completo que Jesus escreve, que Jesus fala para aquela multidão, nós conseguimos ver uma estrutura de sermão completa. Nenhuma palavra foi falada aleatória, nenhuma palavra foi falada em vão. Até a sequência de qual ele falou sobre as bem-aventuranças, ele falou de uma forma construtiva para transformar o ser humano de dentro para fora. A palavra bem-aventurado no grego quer dizer makaios, quer dizer feliz ao extremo. E feliz ao extremo, como já ouvimos, já aprendemos, é ser feliz independente do externo, ser feliz independente das condições. O mundo nos ensina a sermos felizes condicionalmente. Ora, se eu tenho dinheiro na conta, eu sou feliz. Se meu mantimento está suprido, eu sou feliz. Se eu estou bem no meu relacionamento, eu sou feliz. Se eu estou com toda a saúde no mundo, eu sou feliz. Mas quando Jesus ele começa a expor esse sermão, ele mostra que a nossa felicidade não depende de uma pessoa, ou não depende de uma condição, depende do estado de espírito que nós estamos, depende da condição do nosso interior. Então o sermão do monte não é apenas uma lista de regras ou de mandamentos que Jesus manda que a gente venha fazer, mas sim a receita para a felicidade que nós esperamos, aguardamos e buscamos. Quando Jesus fala sobre as bem-aventuranças, ele está dando a receita para que a gente venha a ser feliz. Porque quando ele está falando, ele não está dizendo assim, faça isso porque você tem que fazer. Não, ele está dizendo, por exemplo, ele está dizendo assim, ó, feliz é aquele que tem fome e sede de justiça. Porque aquele que busca a justiça de Deus, eles serão fartos.
quando olhamos no versículo 7 e começamos a falar sobre isso hoje, ele está dizendo assim, ó: bem-aventurados os misericordiosos, porque eles alcançarão a misericórdia. As outras bem-atitudes ou bem-aventuranças ou as outras receitas para ser feliz é um relacionamento entre Jesus e nós. Pobre de espírito, choram, os mansos e os que têm fome de sede de justiça. Mas a partir de então, a partir dessa bem-atitude, dessa bem-aventurança, agora não é mais só apenas o nosso relacionamento para com Deus, mas agora é o nosso relacionamento também para com o homem. Porque quando Jesus ele olha, ele diz assim: olha, bem-aventurados são os misericordiosos. E essa noite a gente vai aprender um pouquinho sobre o que é misericórdia e como proceder da forma que Jesus nos ensina. Porque é interessante, porque misericórdia é algo que não existe com frequência na sociedade atual. Já parou para analisar isso? Raramente você encontra no mundo alguém misericordioso. Porque temos o erro de pensar que ser misericordioso pode nos fazer ou transformar alguém que faça aquilo que a gente não se agrada. Ou seja, temos um pensamento errado de achar que se formos misericordiosos, vão se aproveitar de nós e pular do nosso pescoço. É assim, não é? Aí, irmão, não vou ser misericordioso não, porque eu não vou ser bênção para ninguém. Irmão, eu não vou praticar misericórdia, porque se eu for, alguém vai se aproveitar da minha boa vontade, das minhas boas atitudes, eu vou se aproveitar. O mundo está falando isso. E sabe o que é mais interessante? É que a ideia, a cultura mundana, eles tendem a confrontar a cultura do reino. As coisas que se aprendem no mundo tendem a ir em oposição àquilo que Jesus vem nos ensinando há mais de 2000 anos atrás. E uma delas é com relação à misericórdia. Porque misericórdia é um dever de todo cristão. Você sabia disso? A misericórdia é um dever de todo cristão. Ou seja, todos nós que estamos na presença do Senhor Jesus, nós não temos a opção de ser ou não misericordiosos. Porque Jesus nos ensina que devemos ser misericordiosos. Jesus nos manda ser misericordiosos com os homens, mas receberemos misericórdia não dos homens, mas sim de Deus. Se ser misericordioso é ser abençoado, não ser significa estar debaixo também de uma certa maldição. Vamos começar a nossa exposição fazendo-se uma pergunta: o que é misericórdia? Porque, sabe um erro de nós, instrutores ou pregadores, nós que vemos entregar doutrinas, pastor, é que às vezes a gente diz assim: olha, irmão, você tem que ser assim, você tem que ser desse jeito, você tem que buscar isso, e a igreja vai dizer amém. Mas a igreja vai sair com uma pergunta do coração: se ela realmente quer praticar aquilo, ela vai sair com uma pergunta do coração. Primeiro, o que era aquilo que ele veio falando para a gente ter? E segundo, como chegar nesse estado? Se eu chegar hoje para você e dizer assim: olha, você tem que chegar à postura de varão perfeito, porque a Bíblia diz que devemos chegar a varão perfeito perante Deus. Talvez você até diga amém, mas seja sincero, você sabe ser um varão perfeito? Ou chegar à estatura perfeita perante Deus? Por muitos anos, muito tempo, no começo da minha fé, eu escutava por muitas vezes pessoas dizendo assim:
nesse status. O que é a santificação? Isso é só mais um dos exemplos da realidade que muitos homens de Deus, muitas mulheres de Deus instruem os seus irmãos ou os seus liderados dessa forma. Então, quando a gente olha para os textos bíblicos, a gente tem que entender que a gente tem que mostrar o que é, para que serve, o caminho e a recompensa para isso. Mas a pergunta ainda continua. Então, irmão, o que é misericórdia? Para entender o que é misericórdia, primeiro nós vamos entender o que não é misericórdia. Primeiro, misericórdia não é a aceitação ou a aprovação do pecado, nem a omissão diante de um erro. Ou seja, sabe o que não é misericórdia? É eu ser conveniente com o pecado. E, irmão, deixa eu ser sincero a você, isso acontece muito nas nossas vidas. Sabe aquele parente que a gente tem que vive no pecado e você não se levanta para mostrar a ele o erro que ele está cometendo? Sabe aquela pessoa que você conhece, que você ama tanto, mas vive uma vida mundana, uma vida de pecado, uma vida de erro, ele está se condenando, mas você não usa a misericórdia para dizer assim: cuidado no caminho que você está seguindo. Convivência ou omissão. Advertir os pecadores é considerar o lado espiritual de misericórdia, enquanto ignorar a necessidade de mudança é muitas vezes uma distorção a ela. Quantas vezes a gente, por conveniência, irmão, não vou falar para não machucar, irmão, não vou falar para não ferir ou para não perder a amizade, eu não vou alertar porque eu não quero desconfortar o coração dessa pessoa, eu gosto tanto dela, então é melhor manter a amizade do que falar a verdade. Deixa eu fazer uma pergunta a você. Se você estivesse passando por uma casa e essa casa estivesse pegando fogo, incendiada, e você olhasse pela janela do quarto e você visse uma pessoa dormindo tranquilo nela, o que você faria? Você simplesmente ir embora para não incomodar o sono dela, deixa eu morrer feliz? Ou você faria o maior barulho da sua vida para acordar ela, para alertar do incêndio que está acontecendo na sua casa? A falta de misericórdia permite que alguém morra sorrindo, mas passa a eternidade chorando. Segundo, o que não é misericórdia? Misericórdia não é sentimentalismo sem ação. Tem muita gente que chora com os que choram. Já ouviu esse versículo? Sorri, se alegre, chora com os que choram. E nós choramos com os que choram, mas as nossas atitudes terminam aí, no sentimento, na emoção. Alguém está passando necessidade, alguém está passando uma luta, alguém está passando uma aflição, você está vendo, você está chorando, mas você não age, você não toma ação nenhuma, e esse sentimento não é misericórdia. A Bíblia diz que Jesus está entrando e a viúva está saindo dela. E essa viúva já tinha perdido o seu marido, o seu filho tinha acabado de morrer, ela está saindo com a procissão para enterrá-lo. Jesus simplesmente está passando. E ele vê aquela mulher chorando e ele se move de íntima compaixão. Mas a ação de Jesus não se resume a uma emoção, não se resume a um sentimento, não se resume a chorar com aquela mulher. Mas a misericórdia de Jesus, ele age em favor dela. Quantas vezes nós achamos que estamos fazendo o bem, ou não está
dá por excelente apenas sentir a dor do outro. Não adianta aqui dizer que é empático, que tem empatia, que está sentindo a dor, mas só está sentindo a dor. Mas a pergunta é: o que estamos fazendo com relação à dor alheia? Porque se não estamos fazendo nada, deixa eu colocar a verdade, isso não é misericórdia. O que não é misericórdia? Perceba, misericórdia não é graça. Tem muitos que misturam ou confundem a misericórdia com a graça. A misericórdia é Deus reter a punição que merecemos, e a graça é Deus nos dar o favor que não merecemos. Ou seja, há uma diferença entre a misericórdia e a graça. A graça é Jesus fazer aquilo que não merecemos, mas a graça é movida pela misericórdia. A graça é movida quando alguém olha a condição do outro e vê que o outro está numa situação deplorável. Então a ação sem merecimento é a graça. O que não é misericórdia é apenas sacrifícios religiosos. Jesus ensinou que Deus prefere a misericórdia a rituais religiosos vazios ou sacrifícios sem compaixão. Jesus uma certa vez, estava dizendo os fariseus e escribas questionando, reclamando, porque Jesus estava falando com publicanos, com pecadores. Jesus olha para ele e diz assim: se você soubesse o que significa misericórdia, você não está no valor. Às vezes a religiosidade invade nosso coração, invade nosso ser, e a gente coloca uma capa, uma máscara, uma armadura de santo, mas o nosso coração não tem misericórdia. A gente faz rituais, a gente promove cultos e mais cultos, que da boca para fora honra a Deus, mas o coração está longe. É acreditado que Deus diz assim: você me honra com a boca, mas seu coração não me honra. E sabe quando é que seu coração não honra? É quando você não usa de compaixão com o seu irmão. É um sacrifício vão. É fazer para expor, é fazer para mostrar que é, mas o coração é que Jesus diz assim aos escribas, aos fariseus: vocês são sepulcros caiados. Por fora está lindo, mas por dentro. Mas então, se nada disso é misericórdia, o que é, de fato, misericórdia? O conceito de misericórdia quer dizer: ser misericordioso vai além de sentir pena. Significa lançar o coração na miséria do outro. É uma atitude prática de socorrer quem está em aflição, segundo o exemplo de Jesus. Você já viu Jesus? Você já leu sobre Jesus na Bíblia? Em que momento você já viu Jesus virar as costas para quem estava precisando? Muitas vezes Jesus só estava passando, como a história da viúva de Naim. Simplesmente ele só estava de caminho, mas no caminho tinha um necessitado. E na verdade, muitas vezes ele estava indo atender algum necessitado, como a filha de Jairo. Jairo chega para Jesus e diz assim: mestre, a minha filha está doente, estou precisando de socorro, me ajuda. Jesus não olhou nem quem era Jairo, porque Jairo era um dos que seguia Jesus. Jesus, sem perguntar, ninguém olhar aqui, disse: eu vou na sua casa. E sai
Jesus, Jairo, os discípulos e a multidão de caminho para a casa de Jairo. Só que no caminho existia alguém precisando também. E era uma mulher que tinha fluxo de sangue, que estava há 12 anos sofrendo. Estava no estado deplorável. E é interessante essa história dessa mulher, porque a condição dela era miserável. Ela não tinha mais parentela, porque a lei dizia que ela não podia estar perto de ninguém quando o fluxo de sangue dela. Ela já tinha perdido todos os seus bens, investindo na sua cura, e ela já não tinha mais recurso para isso. Ela já não tinha esperança, porque ela foi desenganada de toda a medicina naquele tempo. Então ela não tinha nenhuma esperança de ficar boa um dia. Ela já não tinha mais força física, porque ela tinha 12 anos desse problema, 12 anos desse sofrimento, 12 anos sofrendo um fluxo de sangue. Eu não sei se era tão intenso assim, eu não sei se era fraco, eu só sei que era um fluxo. A Bíblia explica que é um fluxo, mas entenda, se você passar um ano sangrando sem parar, como é que você fica? Imagina a 12. Então o seu físico estava debilitado. E ela soube de uma notícia. A Bíblia diz que ela ouviu falar de Jesus. Ela disse assim. Ela nunca disse, se eu chegar lá, eu vou pedir a ele fazer isso. Ela nunca disse, se eu chegar lá e ele orar por mim, eu vou ser curado. Ela nunca disse, se eu chegar lá, se eu fazer alguma coisa, se eu praticar, se eu entregar uma oferta a ele, ou dar um dinheiro a ele, eu vou ser curado. Ela disse, não, se tão somente eu tocar apenas na orla das vestes deles, eu serei curado. Mas só que existia mais outro problema, existia uma multidão para ela romper. E mais outro detalhe, se ela fosse pega tocando em alguém, e a lei dizia, se alguém tivesse um fluxo de sangue, tocasse alguém, e se alguém ficava impuro, e se ela fosse pega fazendo alguém ficar impuro, ela podia ser morta apedrejada, porque a lei dizia que se alguém tivesse outro impuro, era digno de morte e apedrejamento. Então, além de tudo isso, no parâmetro da vida dela, a solidão, a escassez, a debilitação da sua saúde, havia um risco de morte. Mas ela enfrenta tudo isso em nome de Jesus. Jesus podia ir embora, não podia? Mas a misericórdia de Jesus não falava assim. E ele para a multidão e diz assim: alguém mudou. Ai, irmão, mas ele parou para curar o fluxo de sangue. Não. Porque a Bíblia diz que assim que ela toca nele, o fluxo para. Então, para que Jesus parou? Porque a alma precisava ser curada. A paz deveria ser liberada de Jesus para ela. Uma mulher de 12 anos em aflição, ele olha para ela e diz assim: alguém me tocou. Quando ela se declara que foi ela que tocou, ele diz assim: filha, vai em paz e seja curado desse teu mal. Que mal? O fluxo já tinha parado? Já! Então o mal já tinha sido curado? Sim! Então qual é o mal? O mal da sua alma. Glória a Deus. Aleluia. A dor do seu coração. Ele, Jesus, diz assim: olha, seja curado desse teu mal. Ou seja, reabilite sua família, reabilite sua saúde, reabilite sua estrutura financeira. Então comece, refaça tudo de novo, porque hoje ele deu uma nova história. E da misericórdia de Jesus. Na Bíblia, misericórdia é a compaixão ativa de Deus, que não apenas sente a dor humana, mas age para aliviar o sofrimento e perdoar os pecados. É o amor de Deus que não aplicado o castigo merecido, não aplicando o castigo merecido, e tem a origem na raiz latim miseris, que é miséria, e cordis, que é coração, significando dar o coração a
a miséria. Ou seja, colocar tudo que ele tem na miséria do outro. Então misericórdia não é só sentimento, não é só uma religião de fachada, mas é se colocar dentro da causa do outro. É se colocar na situação do outro. Não é só se colocar, eu entendo. Não é só entender, é dizer, o que é que eu tenho para fazer para lhe ajudar? Porque imagine você, se Jesus estivesse olhando lá no céu até hoje, diz assim, eita que sofrimento. Eu entendo vocês. Está todo mundo se condenando. Eu sinto a sua dor. Se Jesus não tivesse descido na terra, morrido por nós, para nos garantir a salvação, se a misericórdia de Deus não fosse derramada através dele da nossa vida, ninguém tinha salvação. Misericórdia é se colocar na situação do outro. Misericórdia é uma graça de Deus para quem pratica a misericórdia, porque nos faz parecidos com o Pai Celestial. Sabia disso? Quando praticamos a misericórdia, nos assemelhamos a Deus. Quando praticamos a misericórdia, refletimos a imagem do Pai, refletimos a imagem daquele que nos enviou. Quer ser parecido com Deus? Pratique a misericórdia com o seu irmão. Tem tanta gente querendo ser igual a Jesus, né? Senhor, eu sou tão simples, me faz ser igual a você. Mas cadê a misericórdia? Não é só tocar bonito, não é só pregar bem, não é só se vestir adequado, mas é transformação de dentro para fora. E a primeira transformação é a misericórdia, porque quando você tem misericórdia, os outros sentimentos que caracterizam a essência de Cristo vem junto. Existem dois tipos de atributos de Deus: os atributos comunicáveis e os incomunicáveis. Os incomunicáveis é aquilo que a gente não consegue ser: imutável, onipotente, onipresente, onisciente, eterno. Esse a gente não consegue ser, mas existem os atributos comunicáveis, e a misericórdia é um desses atributos. Quer ser parecido com Deus? Pratique a misericórdia. Tá, irmão, eu entendi o que é misericórdia, mas como eu exerço a misericórdia? Como é que eu faço para praticar a misericórdia na minha vida, na vida da minha família, nos meus familiares e nos outros? Primeiro, há alguns aspectos da misericórdia, da prática da misericórdia. Há algumas áreas que a gente deve praticar a misericórdia. A gente entendeu que a misericórdia é colocar o coração na miséria do outro, é fazer agir mediante a dor do outro. Então, como exercer a misericórdia? Primeiro, com as almas. Devemos advertir sobre o perigo espiritual e o estado de condenação. Existe um negócio chamado cruel misericórdia, como a gente falou logo no começo. Sabe o que é cruel misericórdia? É não alertar as consequências do caminho para o que transgride ou perde. É não alertar com medo da represália, para não perder a amizade, aquilo que a gente falou no começo. Mas o detalhe que eu deixo para os irmãos é melhor alertar do inferno do que ir do inferno. É melhor você chamar a atenção hoje e a pessoa até ficar meio bochechudo com você, mas ela ser salva do que ela ir sorrindo. Segundo, como exercer a misericórdia com o nome do próximo. Sabia disso? E se falar isso, quem dera que toda a igreja estivesse aqui hoje. Você sabia que você consegue exercer misericórdia com o nome do outro, ou a reputação do outro? Como é que eu faço isso? Zelando pela reputação alheia e evitando o orgulho, a inveja e a calúnia. Presta atenção. Orgulho. Não se alegre
simplesmente se alegre com a alegria dos outros. Tem muita gente orgulhosa aqui, e eu já presenciei em alguns lugares. Você vai contar uma boa notícia na sua vida, né? Todo feliz e alegre. Quando você vai falar, o outro vai e lhe humilha, porque ele se acha superior a você. Uma certa vez eu contei um sonho que eu tinha alguém. Eu disse assim: eu tenho um sonho. E essa pessoa me ouviu. Eu disse assim: eu ainda tenho um sonho que eu vou fazer isso. Sabe qual foi a resposta dessa outra pessoa? Uma gargalhada. Ela gargalhou para mim e disse assim: para de sonhar. Você nunca vai chegar aonde você quer chegar. Próximo, no mesmo momento você avaliou. Mas graças a Deus que eu tinha um Deus que me sustentava. E só para entender aonde eu queria chegar, eu cheguei e ultrapassei. A inveja, não suportando o crescimento dos outros. É fato que a gente chorar com os que choram é muito bom, mas às vezes sorrir com os que se alegram, para muitos é complicado. Tem pessoas que, quando a pessoa vai contar uma má notícia, ela escuta tudo, porque no seu coração está dizendo assim: bem feito. É isso mesmo. Vai, papai, machuca mais. Mas quando vai contar uma boa notícia, olha, eu fiquei curado, olha, eu consegui emprego, eu consegui uma promoção, o coração fica dolorido. Porque o coração é invejoso. O coração é a mesma coisa que uma pessoa que está desempregada escutar de alguém que foi promovido no trabalho. Ela quer o seu, mas quando vê o outro feliz, às vezes Deus está prestando e a pessoa é reprovada, porque não tem misericórdia com um, a reputação do outro. Simplesmente é eu e eu. A pessoa está contando uma notícia e ela está dizendo no seu coração: Senhor e eu. Por que ela? Ela o quê? Por que ela tem mais do que eu? Eu me lembrei de Eliabe e Davi. Davi foi levar suprimento dos irmãos, olhou a guerra, questionou sobre a guerra e estava procurando saber a informação para lutar com Golias. Um homem que todo mundo tinha a oportunidade de querer lutar com ele quando tivesse coragem, inclusive Eliabe. Mas quando Davi começou a se empolgar para lutar, sabe qual foi a resposta de Eliabe? Em 1 Samuel, capítulo 17, versículo 28, diz assim: e ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi e disse: por que descesse aqui? Com quem deixasse aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descesse para ver a peleja. Veja, enquanto Davi estava dizendo assim: eu duvido, pode botar que eu me garanto. Sabe o que Eliabe está dizendo? O pastor se te ouviu. Cadê aquele pouquinho rebanho que tu tem ali? Cadê aquelas poucas ovelhas que é o teu serviço? Quantas vezes pessoas do nosso meio fazem isso? A pessoa vem ministrar uma pregação aqui, e quando termina, por exemplo, uma pregação, e vai contar, e aí? Mais ou menos. Foi bonzinho. Só canta, faz uma obra, faz alguma coisa, faz qualquer coisa, faz um passo, dá seu máximo. E a pessoa diz assim: e aí? A pessoa fala: ia ser melhor. Às vezes isso acontece na nossa casa. As mulheres dão um passo para o seu marido, o marido dá um passo para a esposa, e quando espera o elogio voltando, quem recebe? O que acontece com o seu nome? Dentro de você, o que acontece quando você recebe uma palavra dessa? Você não presta, você precisa melhor, você é inútil. Onde está a misericórdia? Eu vou contar um fato que aconteceu, vai voltar.
Não devemos levantar falso testemunho contra o nosso irmão. Sabia disso? É um ato de misericórdia. Não levantar calúnia contra ninguém. Não denegrir a imagem de ninguém. Irmão, mas me contaram, pois é, em uso de misericórdia, cale sua boca, para orar por ele, para que Deus transforme se for verdade, e se for mentira, Deus transforme quem contou. Deixa eu fazer uma pergunta: de que maneira se manifesta as falsas misericórdias com o nome das pessoas? Primeiro, elas expõem os pecados das pessoas. Já viu isso? Deixa eu usar como exemplo que eu uso. Alguém vai dizer assim: você viu o pastor Marcos? Aí você, por quê? Olha aí, ó, levantou um ministério, abriu um ministério, assinantei, está uma bênção, está transformando almas, está salvando almas, o nome de Jesus está sendo glorificado, e isso, aquilo outro, a pessoa está estudando. Terminou, mas também eu lembro que no passado dele, ele fazia isso, aquilo outro. Ele é santo hoje, mas antes era esse pecado, aquele pecado. Guarda o santo. Ele expõe os pecados todos. Irmão César, olha aí, pregando, falando sobre as bem-aventuranças, não sei o quê. Mas se você conhecesse ele, saberia os pecados que ele comete. Eu tenho para mim que ele não é santo, não. Não é assim ou não? Um dia a cada casa. Quem é muito santinho assim, pode esperar. Não sabe de nada. Eu confesso que eu digo aos irmãos: se você passasse um mês comigo, você veria um homem tão errado, pecador que eu sou, tão limitado nas minhas fraquezas, mas que batalho todos os dias para me acertar perante Cristo. Não para agradar ninguém, não para mostrar nada a ninguém, até porque eu não me exponho muito, mas para que o nome dele seja glorificado a toda nação. Porque ele tem meu nome, eu quero ser glorificado, eu não quero elogiar o meu nome nunca, mas eu quero que alguém olhe para mim e glorifique ao Pai. Segundo, expõe as fraquezas dos outros. Já viu aquela pessoa que quando está bem, eu estou bem com o Clébio, aí dá maior amizade. Clébio, isso para mim é o melhor de todos. Poxa, que diabo. Cara, que desenrola, canta, prega bem, briga comigo, Clébio. No mesmo dia, presta para nada. Em Clebson, aquilo ali é um lobo em pele de cordeiro. Começa logo a defamar. É assim, não é? E quer saber uma realidade pior ainda? Tem casais que fazem isso com seu cônjuge. Meu marido é o melhor, minha esposa é excelente, mas briga para ver. Pergunta sobre ele. Não vale nada, não presta para nada, é isso, é aquilo outro. Aí fala as bases, virou o melhor do outro. Não tenha uma falsa misericórdia com a reputação do seu irmão. O seu cônjuge é seu irmão, seus filhos são seu irmão, seus parentes são seu irmão. Então, tenha a expressão de misericórdia naquilo que você fala sobre a reputação dele. Porque às vezes a gente fala na hora da raiva, mas depois a gente sabe quem a pessoa é. Mas quem escutou vai levar aquela imagem pro resto da vida. Deixa eu contar uma verdade. Sabe o que significa o nome caluniador? Caluniador em grego é diabos, que significa literalmente acusador falso, difamador, ou aquele que lança através do verbo diabo. Essa palavra descreve alguém que distorce a comunicação para destruir os relacionamentos, e é a origem do termo português diabo. Ou seja, aquele que é o caluniador,
misericórdia sobre a reputação. Deixa eu correr. 3. Não é só levantar um falso testemunho ou caluniar alguém, mas também passar para frente aquilo que a gente ouviu. Ai não, a origem não foi eu, não foi eu que falei. Eu só ouvi falar. Mas eu só estou repassando a informação. Pois é, você está sendo a mesma pessoa, de igual modo, daquele que criou a falsa calúnia. Então tenha cuidado com isso. Tiago 3,5 diz assim também, a língua é um pequeno membro, que gloria-se em grandes coisas. Vede com grandes bosques, um pequeno fogo incendeia. A língua também é um fogo, como um mundo de iniquidade. A língua está posta entre os nossos membros e contamina todo o corpo, e inflama o curso da natureza, e é inflamado pelo inferno. Cuidado com o que você fala, irmãos. Levítico 19, 16 diz assim: não andarás como intrigante entre o teu povo, não te porás como o sangue do teu próximo, eu sou o Senhor. Êxodo 23, não admitirás falsos boatos, e não porás a tua mão com ímpio para seres testemunhas falsas. Tenha cuidado com o que você fala. Deixa eu só vir aqui. Como eu vou utilizar a misericórdia como os feridos. Pisar em quem está no chão é muito fácil, né, irmão? Bater em quem está ferido na vala é muito fácil. Quando as pessoas no meio cristão estão pisando nos irmãos feridos, estão terminando de matar os irmãos que estão machucados. É interessante que Jesus, em Isaías 42, 3 diz assim: a cana trilhada não quebrarás, nem apagará o pavio que fumega, com a verdade dará justiça. Isso é Deus falando. E está dizendo assim: eu não vou quebrar o que está quebrado. Em Mateus 12, 20 diz assim: não esmagará a cana quebrada, e não apagará o morrão que fumega, até que faça triunfar o juízo. Jesus é aquele que não mata quem sabe da casa. É aquela história do bom samaritano. Toda a atitude do bom samaritano foi a atitude de misericórdia. Ele olha o judeu e ele é samaritano. O que é isso? Misericórdia. Ele vê a atitude do sacerdote e do levita que passou de longe e ele faz diferente. O que é isso? Misericórdia. Ele olha para o judeu e sabe que se fosse ele que estivesse lá, aquele judeu não faria isso por ele. Sabe o que é isso? Misericórdia. Ele cura as feridas daquele homem. Misericórdia. Ele coloca no seu animal para levar para a estalagem. Misericórdia. Ele chega lá, cuida dele mais ainda. O que é isso? Misericórdia. Ele vai saindo em viagem, mas ele diz ao dono da estalagem: olha, cuida dele, e o que ele gastar mais, quando eu voltar, eu pagarei. Sabe o que é isso? Misericórdia. É se colocar na miséria do outro. Não era só se condoer. Já pensou se ele usasse só o bom senso? Se ele usasse só o sentimentalismo? Ele olhava o homem caído e assim: será que tem família? Será que está doendo? Está doendo aí, está comigo. Mas é assim mesmo, como muitos falam. É assim mesmo. Vou ficar orando por você. É isso mesmo, eu vou pedir oração na igreja. É isso mesmo, eu vou. Nas minhas orações eu vou incluir. É assim mesmo, vai melhorar. É assim mesmo, mas é assim mesmo, mas não esquece que às vezes Deus coloca pessoas precisando no seu caminho para você exercitar a misericórdia e você está negligenciando essa ação. Irmão, mas eu não tenho como. Deixa eu colocar uma frase, deixa eu ver se eu lembro dessa frase. Ele diz assim: essa frase diz assim: ninguém é rico demais que não possa ser ajudado, e
pobre demais que não possa ajudar alguém. Se Deus colocou na sua vida, Ele sabe que você consegue. Deixa eu só adiantar. A mulher adúltera, ela estava destruída, pregada de pecado, já havia um pego, a sentença dela estava certa, ela estava com a sua moral acabada, não tinha argumento para se defender, não tinha argumento para contra-argumentar a acusação. Chegaram na frente de Jesus, já tinham pisado nela, estavam se esperando uma bala para matar ela pelejada. Mas Jesus é aquele que não quebra a cara quebrada. Chegaram os mestres, e aí agora? Jesus diz assim: tá. Aquele que não tem pecado, atira a primeira pedra. Pergunta básica: qual era o único aquele que não tinha pecado naquela hora? Ele. O único que podia jogar a primeira pedra, porque detalhe, ele assim, pode matar a pedra, já não foi isso. Você atira a primeira, as outras pode ser qualquer um, mas a primeira era só para quem não tivesse pecado. Ou seja, o que Jesus passou em para você assim: o único que pode condenar aqui não é a lei, não é o sacerdote, não é o escriba, não é o fariseu, não é o multidão. O único que podia condená-la era Ele mesmo. E Ele olha para a mulher e diz assim: eu não te condeno. Sabe o que é isso? Devemos exercitar a misericórdia. Só mais 5 minutos. Com os inimigos. Como é que eu exercito a misericórdia com meus inimigos, irmãos? Perdoando as ofensas e vencendo o mal com ele. Mateus 5,34 diz assim: eu, porém, vos digo: amai vossos inimigos, bendizei os que vos maldizeis, fazei o bem aos que vos odeiam, e orai pelos que vos maltratam e vos perseguem, para que sejais filho do vosso Pai que está no céu. Só tem uma condição para você ser filho de Deus. Qual é? Ser misericordioso. Tiago 2,3 diz assim: porque o juízo será sem misericórdia sobre aquele que não fez misericórdia, e a misericórdia triunfa do juízo. Ou seja, se você não exercitar a misericórdia do seu irmão, você não terá misericórdia do juízo. Isso é sério. Como exercitar a misericórdia com os necessitados, praticando a generosidade e o auxílio material. Não adianta só orar, não adianta só dizer que vai fazer campanha de oração, não é só dizer que fazer uma visita e orar. A Bíblia fala assim: se você tiver fé e não tiver obra, ela é morta. Irmão, eu estou sabendo que alguém está passando fome ali, eu não vou lá orar e ir para casa, eu tenho que arrumar alguma coisa para suprir a necessidade material dele também. E na verdade, deixa eu falar a verdade, às vezes a gente pratica o espírito do anticristo. Sabia disso? Porque em resumo, o espírito de Cristo é o espírito que tem e reparte. Enquanto o espírito do anticristo é aquele que pega e ajuda para si mesmo. Quando as pessoas estão usando uma veste, uma roupa, e a gente tem um guarda-roupa lotado e não dá nada para ninguém. Estamos exercitando o espírito do anticristo. Salmos 41, diz assim: bem-aventurado é aqueles que atendem ao pobre. O Senhor livrará do dia mal. O Senhor livrará e o conservará em vida. Será abençoado na terra. E tu não o entregará à vontade de seus inimigos. O Senhor sustentará o leito da enfermidade. E tu o restaurará em sua cama de doença. Ou seja, só tem bem-aventuranças aquele que pratica a misericórdia. Quais são as razões para ser misericordioso? Primeiro, é o projeto de Deus para a humanidade. Deus nos chamou para nós. Efésios 2,10 diz assim: porque somos feituras suas, criados em Deus, em Cristo Jesus, para as boas obras, a quais Deus preparou para que andássemos nela. Deus preparou a misericórdia para a gente necessitar. Segundo, revela o caráter do nosso Pai
celestial. Lucas 6,16 diz assim: sede, pois, misericordiosos, como também nosso Pai é misericordioso. Ou seja, se você quiser revelar a essência de Deus, revele a misericórdia na vida de alguém. Seja misericordioso. É um sacrifício agradável, imato e adoração. É interessante que em Atos dos Apóstolos, capítulo 10, 4, diz assim: o qual, fixando os olhos dele, e muito atemorizado, disse: quem é, Senhor? Isso e disse, Cornélio, e disse: as tuas orações e as tuas esmolas têm subido para a memória diante de Deus. E ele disse aqui, o anjo chega para Cornélio e diz assim: as tuas orações. Ele não disse as tuas orações e as tuas pregações. Ele não disse as tuas orações e os teus louvores. Ele olha e diz assim: as tuas orações e as tuas generosidades têm subido em memória perante Deus. Porque devemos, porque devemos ser misericordiosos, porque daremos conta das nossas misericórdias. E Mateus 5,41 vai dizer: então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, maldito, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Porque tive fome e não me desse de comer, tive sede e não me desse de beber, sendo estrangeiro, não me honrasse, estando nu, não me vestisse, e enfermo, na prisão, não me visitasse. Então eles também lhe responderam, dizendo: Senhor, quando vimos com fome, ou com sede, ou estrangeiro, ou nu, ou enfermo, ou na prisão, e não te servimos? Então ele lhe responderam dizendo: em verdade vos digo que quando a um desses pequeninos não fizesse para mim. Não somos salvos pelas obras, mas as nossas obras demonstram se somos salvos ou não. E quando não somos de misericórdia, Deus não terá misericórdia no dia do juízo, porque esse contexto de Mateus 25 se resume a duas frases: se você não teve misericórdia, você não tem acesso ao reino dos céus. Em contrapartida, quais são as recompensas de ser misericordioso? Ser feliz. Eu ouvi uma frase uma vez dizendo assim: seja egoísta, faça o bem a alguém. Você já fez bem a alguém de coração? Quando você faz bem a alguém, você vê a felicidade, o bem-estar que você sente. E eu me intriguei com essa história. Alguns anos atrás com a história, diz assim: seja egoísta, faça o bem a alguém. Porque quando você faz o bem a alguém, melhor ainda você está fazendo para você mesmo. Segundo, quais são as recompensas da misericórdia? Eles alcançarão misericórdia, não do homem, mas de Deus. Em Mateus 25 ele vai falar que ele diz assim: ele olha para a direita e diz: vinde benditos do meu Pai, o reino eterno. Aqueles que viu alguém com fome e deu de comer, que viu nu e deu de vestir, que viu com sede e deu de beber, que viu doente e foi lá visitar, viu alguém na prisão e foi lá se compadecer dele. Então, esse que usou de misericórdia é aquele que vai entrar no reino dos céus. Irmãos, aprendam a ser misericordiosos. Devemos ser misericordiosos, não de palavras, não só de sentimento, mas de atitudes, e não fazer aquilo que vai machucar o direito do seu irmão, e fazer aquilo que aquele que está do seu lado precisa. Jesus nos chama para termos um coração misericordioso, para ter um coração voltado à misericórdia. Sabe qual foi a única vez que eu vi o perdão sendo revogado na Bíblia? É quando alguém não usou de misericórdia. Porque o rei, ele usou de misericórdia na vida do homem, só que aquele homem não usou de misericórdia na vida do seu servo. E quando o rei soube dessa história, ele manda chamar de volta e ele revolta